Tudo bem, gente. Terminamos de falar sobre contabilidade descomplicada, agora nós precisamos falar de impostos. Outra coisa que os ricos não contam para vocês e que é muito importante de se saber. Impostos é muito importante que a gente saiba sobre eles porque há formas de se blindar legalmente e de, digamos assim, pagar menos impostos da forma super legal, de uma forma honesta, tá? Então, os ricos, eles sabem isso e por isso eles conseguem se blindar legalmente. Então, é importante que a gente saiba como manejar com isso para que a gente não pague imposto à toa. O imposto, ele deve ser pago, ele tem que ser pago, mas ele tem que ser pago na medida em que você, de fato, precisa pagar. Você não precisa pagar mais imposto do que você deveria, digamos assim. Então, o que a gente tem aqui? Quem mais trabalha é quem mais paga imposto para sustentar o governo. Normalmente as classes mais pobres e a classe média assalariada. Por que isso acontece? Você já percebeu que se você é assalariado e se você é servidor público, como é o caso de muitos que devem estar assistindo esse vídeo, você paga o seu imposto na fonte. Ou seja, o governo vai te dar o seu salário, mas ao passo que ele vai te dar o seu salário, logo na fonte ele já retira, né, aquela parte que é a parte dele. Perfeito? Enquanto isso, quando a gente está falando dos ricos, digamos assim, eles estão bem estruturados em forma de empresas, em forma de companhias, que muitas vezes os impostos são pagos após a apropriação das despesas, o que é muito diferente. Imagina se você, como uma pessoa física, você pudesse virar e falar assim, eu só vou pagar imposto, eu recebo primeiro o meu salário, depois eu faço e gasto todas as minhas despesas. Vai tudo para o cartão de crédito, né? Eu sei. Então, vai tudo para o cartão de crédito. Você teria que pagar imposto? Não, porque você está gastando toda a sua renda. Então, não tem base para poder incidir aquela alíquota de imposto, certo? Agora, para as empresas, isso pode acontecer. Então, gente, o que é importante dessa história é o seguinte, os pobres e a classe média pagam impostos logo que recebem, na fonte, enquanto os ricos, eles costumam pagar os impostos após os seus gastos, ou seja, no resultado. E isso gera uma enorme diferença. E, além disso, os ricos, como a gente falou lá atrás no tópico de contabilidade descomplicada, eles investem em ativos, certo? E os ativos retornam em renda. Muitos dos ativos, se você souber investir nos ativos corretos, os ativos corretos, às vezes, nem têm tributação, ou então a tributação é muito menor do que a tributação que você recebe quando você recebe o seu salário, né, direto na fonte. Então, mesmo que você seja um assalariado, é possível que você consiga, ao fazer investimentos inteligentes, bem feitos, ter resultados muito positivos. E eu vou tentar ensinar um pouquinho, ou repassar um pouquinho desses conhecimentos para vocês. Vamos lá. Olha só nesse gráfico, olha que legal. Quando a gente olha aqui a tabela do imposto de renda, a gente vê aqui que o imposto de renda na fonte para a pessoa física, ele vai variar ali. Você é isento se você recebe até R$ 1.900, entre R$ 1.900 e R$ 2.800 você paga 7,5%, depois isso vai aumentando para 15%, para 22% e 27,5%, certo? Então, você vê que se você ganha acima de 5 salários mínimos, 4 salários mínimos e pouquinho, você vai pagar 27,5% de imposto de renda na fonte, perfeito? Enquanto isso, a gente tem para as empresas. Aquelas empresas que são cadastradas no Simples, elas vão variar ali de 4% a 15% de imposto, né? Sobre a receita também. Seria quase que como você que está pagando sobre o seu salário que está entrando ali. Mas a gente tem outras empresas que vão ter outras formas de apropriação de lucro, que o lucro vai, o imposto vai direto no resultado. Então, tipo assim, é 15% sobre o resultado, né? Então, você deduziu diversas despesas ali nesse processo. Então, acaba sendo menos do que 15% se fosse os 15% na fonte, tá? Normalmente, quando o brasileiro investe, ele investe onde? A maior parte do brasileiro está na poupança, perfeito? A poupança, ótimo, a poupança é isenta de imposto. Tudo bem, mas ela é que tem a menor rentabilidade. Aí você fala assim, aquele cara que já evoluiu um pouquinho, ele passa para onde? Ele vai para um CDB, ele vai para o Tesouro Direto. E aí, qual que é a taxa de imposto que é aplicada sobre a renda fixa? Ela é regressiva, então ela depende do tempo. Olha só, se você investe na renda fixa, até 180 dias, você vai pagar de imposto de renda 22,5%. Só aí já é menor do que o imposto que você já paga sobre a renda que
que você recebe do seu salário. Entre 180 e 360 dias, são 20%. Entre 360 e 720, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Então, o que eu estou falando para vocês? Você tem uma renda que vem do seu salário. Essa renda que vem do seu salário, se você aplicar ela ou uma parte dela, você vai pagar menos imposto por essa parte que você está aplicando do que pela que você está recebendo. Isso já é interessante. Isso quer dizer que o seu dinheiro, ele trabalha para você, né? Então, ele vai te dar rendimentos e os rendimentos, eles têm uma taxa de imposto menor do que, inclusive, a que você pode estar recebendo do seu salário. Mas isso não é o bastante. A gente passa, então, para aqueles investimentos que são mais avançados. Por exemplo, investimentos em renda variável. Quando a gente está falando em investimentos em renda variável, a gente tem aí os dividendos, por exemplo, que são, você investe em ações. E quando você investe em ações e recebe os dividendos, que são os lucros repartidos daquelas ações, as ações são partes, né? São fragmentos de uma empresa. Então, fala assim, todo mundo gosta da Coca-Cola, por exemplo. Você gosta de Coca-Cola? Gosta de tomar Coca-Cola. Você pode ser sócio da Coca-Cola. Então, você pode ir lá, comprar uma ação da Coca-Cola e você literalmente vai ser um sócio da Coca-Cola. Então, você vai ter direito, né, de receber parte dos lucros da Coca-Cola. Olha que legal. Então, se a Coca-Cola é uma boa empresa, né, você pode, de fato, receber os lucros dela para você, desde que você seja dono de uma parte dela. Isso é renda variável. Os dividendos, gente, eles são isentos de impostos, ou seja, você pode pagar zero de imposto ao receber dividendos. E essa é uma das melhores estratégias que a gente tem, principalmente para iniciantes em bolsa de valores, tá? Depois nós podemos falar um pouco mais detalhes disso. Outra questão, as ações, elas têm isenção de até R$20 mil em vendas por mês. Vamos supor que você comprou R$10 mil em ações de uma determinada empresa e em um mês aquilo dobrou de valor, foi para 20 mil. Se você vender aquelas ações em R$20 mil dentro de um mês, você não tem que pagar nada de imposto e você acabou de ganhar R$10 mil, tá bom? Então, o que a gente está querendo dizer? Existe uma estratégia muito interessante que depois eu quero explorar ela com mais detalhes. Não sei se será, na verdade não será nesse módulo, talvez no módulo futuro. Existe uma estratégia que é a estratégia de dividendos, em que você investe em ações com dividendos, com potencial de crescimento futuro, e que você não pague imposto para receber dividendos e que você não pague imposto para realização do seu ganho de capital por meio da venda de ações até R$20 mil por mês. Então, imagina que beleza, você aposenta recebendo R$20 mil por mês, porque você vai estar vendendo as ações que você comprou e não precisa pagar nada de imposto. Olha que maravilha. Tudo isso é legal, gente, e tudo isso é honesto, tá? Nós temos também os JCP, né, que é o juros sobre capital próprio, que paga-se sim um percentual de imposto de 15%. Nós temos ações day trade, quando você troca a ação, comprei e vendi no mesmo dia, você paga ali 20% de imposto sobre ganho de capital. E as ações, se você vender mais do que R$20 mil por mês, você tem que pagar 15% de imposto sobre esse ganho de capital. Então, o que eu tenho dito aqui e o que é importante a gente saber? Em geral, pessoa jurídica vai pagar menos imposto do que pessoa física. E, em geral, se você for um bom investidor, um investidor de valor, um investidor de longo prazo em dividendos, com ações, com renda variável, você pode, literalmente, sobre os seus investimentos, não pagar nada de imposto. Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vamos supor que você seja um dentista e trabalhe sozinho no seu consultório. Então, legalmente, alterando apenas a organização do seu consultório, alterando apenas a sua organização, talvez de pessoa física para pessoa jurídica, você pode ter uma economia brutal em relação ao pagamento de impostos. E por isso que você precisa saber, né, fazer esse acompanhamento. Às vezes você vai pagar um consultor ou pagar um contabilista, alguma pessoa que consiga te dar esse tipo de suporte, e essa pessoa, o valor que você vai pagar para ela vai ser ínfimo perto do tanto que você vai deixar de pagar imposto ou de ganhar a mais sobre aquilo. Os ricos, eles são sempre muito bem assessorados, porque eles sabem que vale a pena pagar um consultor, porque eles vão ter um ganho muito maior do valor, em cima do valor que eles pagam para aquele consultor.
E isso não está disseminado para as pessoas que são pessoas físicas. Muitas vezes a gente tem aquela coisa tipo assim, não, eu sou muito orgulhoso, eu não quero que ninguém saiba das minhas finanças, eu não quero que ninguém mexa com isso, não quero que ninguém me explique nada. Mas aí você tem esse tipo de atitude e às vezes você está perdendo muito por isso. Então, o que acontece? Vamos supor que você é uma pessoa física. Um dentista pessoa física que tem uma receita mensal de R$15.000 por mês, ele está pagando de imposto praticamente R$4.000 por mês, tá? Enquanto se ele se organizar em cima de uma pessoa jurídica muito bem estruturada, pode ser que ele pague por volta de uns R$2.000, tá? Então, você vê aqui no slide que, tipo assim, uma diferença mensal desse dentista que ganha mais ou menos R$15.000 por mês pode chegar até R$2.400 por mês. Então, às vezes, ele paga um bom contador que vai ajudar ele a estruturar isso, vai pagar ali um valor considerável para aquele contador, mas esse valor considerável ele volta em um mês para ele, né? Então, ao longo de anos e anos e anos e 30 anos, quanto que isso não significaria, né? Então, a gente precisa saber que, eventualmente, como as empresas fazem, eventualmente nós, como pessoas físicas, também vamos precisar de algum tipo de consultoria. Então, é bem legal que a gente contrate pessoas que possam ajudar a gente a atingir esses determinados objetivos. Então, era praticamente isso que eu gostaria de falar sobre impostos para vocês. É possível que vocês tenham um bom gerenciamento de impostos por meio de apoio de pessoas que têm esse tipo de conhecimento para que vocês tenham resultados muito melhores. E olha, gente, conhecer é libertador. À medida que você conhece mais, você tem resultados muito melhores nas suas finanças.